paz, crianças, tudo bem com vocês? Então, bora começar a história de hoje? A história de hoje vai falar sobre gratidão, sobre perdão, sobre amor, tá bom? Mas eu quero enfatizar com vocês a parte da gratidão. E antes de começar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir para que Ele fale aos nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Obrigada por tudo, pelo Teu amor, obrigada pela Tua presença, pela Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, e que a Tua palavra fique bem guardada dentro dos nossos corações e que nós possamos e venhamos praticá-las dia a dia, enquanto vivermos, em nome de Jesus, amém. Então bora lá para mais uma historinha e eu espero que vocês gostem. Havia um homem chamado Simão. Simão, ele era fariseu, ele era um estudioso das leis de Moisés. Simão, ele convidou Jesus um belo dia para jantar na sua casa. E Jesus aceitou o convite. Estavam todos sentados à mesa, Simão, Jesus e outras pessoas, quando de repente acontece algo. Naquela cidade morava uma mulher de má fama e essa mulher, ela ouviu falar que Jesus estava jantando na casa de Simão. Então, ela decide ir ao encontro de Jesus lá na casa de Simão. E aos seus pés estou pra render tudo que sou a Ti. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. E basta olhar no seu rosto. Eu fui Simão, olhando aquela cena, ele pensa, se esse homem fosse de verdade um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Como Jesus sabe de todas as coisas, ele lê até os nossos pensamentos, ele vira para Simão e diz algo. Simão, tem uma coisa para te dizer. E Simão responde, fale, mestre. E aí Jesus começa a contar uma história.
Pois bem, dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 50 moedas. O outro devia 500 moedas. Porém, nenhum daqueles homens, nem o que devia 50 moedas, nem o que devia 500 moedas, tinha o valor para pagar ao homem que lhes emprestou dinheiro. Só que o homem que havia emprestado dinheiro, ele decide perdoar a dívida, tanto do homem que lhe devia 50 moedas, quanto do homem que lhe devia 500 moedas, e ele perdoa os dois. Agora, Simão, eu quero te fazer uma pergunta. Qual dos dois homens que foi perdoado a dívida, qual deles vai gostar mais, vai amar mais aquele homem que os perdoou? Ah, Jesus, eu acredito que é aquele que foi mais perdoado, o que devia mais. Você está certo, Simão. Realmente é o que devia mais. Agora, Simão, olhe para essa mulher. Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela demonstrou prova que os seus muitos pecados foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então, Jesus diz à mulher: os teus pecados estão perdoados. Porém, as outras pessoas que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Lembrando que a história está escrita no livro de Lucas, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 7, e a história vai do versículo 36 até o versículo 50, tá bom? Depois vocês leiam aí essa passagem também. Bora lá então. Como vocês viram na história, na época que Jesus ele veio para essa terra, eles tinham o costume de, quando os seus convidados iam nas suas casas, lavavam os pés dos seus convidados, eles passavam óleo perfumado nos cabelos dos convidados e davam um beijo no rosto dos convidados. Isso era uma expressão de carinho, de acolhimento, e até porque também naquela época as ruas não eram asfaltadas, eles não tinham carros, então eles se locomoviam, né, com os seus pés nas suas sandálias abertas, que as sandálias também eram abertas. Então era muita poeira, o sol castigava o rosto, né, os cabelos, e eles ficavam na verdade muito empoeirados. E aí quando as pessoas iam na casa, né, da outra, por meio de um convite, eles tinham
faziam esse gesto de carinho, esse gesto de hospitalidade. E os mais ricos, né, eles pediam para que os seus servos lavassem os pés dos convidados. E nesse caso, quando Jesus foi à casa desse fariseu, ele não fez, nem pediu para que um de seus servos fizessem. Então ele deixou a desejar. E aí quando aquela mulher vem aos prantos e com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus e com seus cabelos seca-os e derrama um óleo precioso nos pés de Jesus em sinal de gratidão, porque aquela mulher, ela conhecia e ela reconhecia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o prometido, aquele que foi enviado por Deus aqui para a terra para salvar a humanidade. E ela, com esse coração agradecido e que reconhecia quem era Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus e ela derrama toda a sua gratidão, todo o seu amor, mesmo sendo tão falha e pecadora. Em compensação, Simão, que se achava, melhor do que aquela mulher, ele não foi gentil com Jesus, simplesmente convidou Jesus para conversar com Jesus, mas ele não foi hospitaleiro, não foi grato com Jesus e ele ainda criticou a ação daquela mulher. E Jesus, conhecedor de todas as coisas, sabe o que a gente pensa. Antes que a gente fale uma palavra, ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Então, Simão, ele age, dessa forma. E aí Jesus conta a história para ele. Jesus conta essa história desse homem que emprestava dinheiro para as pessoas e que para uma ele emprestou uma quantidade menor, que era de 50 moedas de prata, e para outro ele emprestou uma quantidade maior, que era 500 moedas de prata. E aí Jesus fala que essas pessoas, essas duas pessoas não tinham como pagar de volta o que elas haviam pego emprestado. E Jesus diz que esse homem, esse credor, ele decide perdoar a dívida. Então tá tudo certo, não precisa pagar, eu entendo que vocês não têm como pagar e eu os perdoo. E aí Jesus pergunta para Simão: e aí, Simão, quem ama mais? Aquele homem que perdoou a dívida, aquele que devia pouquinho ou aquele que devia muito e não tinha como pagar? E aí Simão fala: Senhor, aquele que devia muito. Então Jesus fala a mesma coisa. Essa mulher, você disse que ela tem muitos pecados, que ela é muito pecadora. E ela demonstrou maior amor por mim. E aí Jesus diz que os pecados dela foi perdoado por conta de uma atitude tão de tamanho amor, de tamanha gratidão que essa mulher teve para com ele. Então, que nós possamos, todos os dias das nossas vidas, sermos gratos a Jesus. E a atividade que eu vou propor para vocês é a seguinte: vocês vão, peguem uma folha de caderno, uma folha do que vocês quiserem, um post-it grande, de desenho, e eu quero que vocês escrevam nessa folha 10 motivos pelo qual vocês são gratos a Deus. Por exemplo, eu sou grato a Deus porque Ele se entregou na cruz, porque Ele morreu na cruz para me salvar. Um exemplo. Eu sou grata a Deus por isso, eu sou grata a Deus por aquilo. Eu quero que vocês escrevam 10 motivos pelo qual vocês são gratos a Deus. E aí, próximo passo, vocês vão
conversar com a mãe, né? Óbvio, com o pai, e vão pedir autorização para vocês colocarem essa listinha desses 10 motivos pelo qual vocês são gratos a Deus. Vocês vão colocar num lugar visível. Como assim visível? Um lugar que vocês, né, sempre passa, olha, vê. E aí eu quero que vocês, pelo menos uma vez ao dia, façam uma oração e que vocês leiam e agradeçam por tudo aquilo que está naquela lista. Essa é uma forma da gente exercitar. Exercitar quer dizer praticar a gratidão. E que vocês, todos os dias, olhem para essa folha que tem esses 10 motivos pelo qual você é grato a Deus, que você ore em voz alta: Senhor, muito obrigado. Aí você vai falando, tá certo? Essa é uma forma da gente começar a agradecer a Deus, a sermos mais gratos. E a Bíblia fala que o Senhor, Ele se agrada de um coração grato, das pessoas que têm esse coração grato, assim como Ele se agradou muitíssimo dessa mulher. Sejamos gratos. E não é só a Deus, a sua mamãe, o papai, os irmãos, a professora e tantas outras pessoas, o pastor, a pastora, a líder do grupo das crianças, certo? Às vezes a gente não demonstra gratidão, né? A gente acha que as pessoas têm obrigação de fazer as coisas e pronto. Ah, porque tem, ou porque ela não tem o que fazer, então... Não, sejamos gratos, porque isso alegra o coração de Deus. E sejamos gratos, em primeiro lugar, a Deus. E se você não tem um coração grato, peça a Ele um coração com mais gratidão que Ele vai te dar. Amém? Vamos orar a Deus? Agradecer por essa mensagem? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. E nós, Senhor, ouvimos a Tua palavra, recebemos a Tua palavra e Te pedimos, dai-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Um coração disposto a fazer a Tua vontade, um coração cheio de alegria, de gratidão, Senhor. Me dê um coração humilde, um coração, Senhor, aberto a ouvir a Tua palavra, a receber a Tua palavra e principalmente a colocar em prática dia após dia. Senhor, muito obrigado pela vida, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus familiares, pela vida dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo. Muito obrigada, Senhor, pelo alimento. Muito obrigada, meu Pai, muito obrigada principalmente pelo Teu sacrifício na cruz, Pai. Muito obrigada, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E essa atividade, pessoal, vocês não vão demorar nem meia hora para fazer, mas façam com carinho, com atenção. Amém? E eu espero que vocês coloquem a fotinho da atividade no local onde vocês escolheram para deixar bem visível, para que vocês possam ver todos os dias. E eu vou fazer a minha também e vou postar no grupo Estrelinha de Jesus. Um grande beijo, fiquem com Deus e amém.